Fala galera, beleza? Eu sou o programador mestre e nesse terceiro vídeo, da minha série de Aprendendo a Programar em Python, eu vou estar ensinando vocês a como usar listas e loops, né? Como criar listas e como usar os loops. Mas antes de começar, eu queria falar um pouco sobre o que a gente chama de indentação, que é um tópico super importante que eu acabei esquecendo de falar nas primeiras aulas. E o que é indentação? Bom, é mais fácil mostrar com um exemplo. Então, por exemplo, se eu quiser printar hello, assim, né? Beleza, se eu der run, isso aqui funciona normalmente, certo? Só que aí se eu quiser printar aqui, vamos dizer que eu printo tchau, né? Se eu correr os dois também vai funcionar. Só que se eu fizer assim, ó, tá dando um erro. Ó, unexpected indent, tá vendo? Tá falando que tem uma indentação aí inesperada, né? Se eu correr, tá vendo? Ó, deu erro, unexpected indent. E por que isso acontece? Porque quando a gente está escrevendo um programa de Python, a gente tem que seguir a mesma indentação durante o programa inteiro. E é mais fácil demonstrar de novo com um exemplo, né? Vamos dizer que a gente tem essa condição aqui, né? Se o número for igual a 1, não, se o número for igual a 0, a gente vai printar se o número é 0 e vai printar oi também, né? Beleza. Opa, deixa eu mudar aqui, botar 1. Só que aí, se eu catar e fazer assim, ó, tirar essa indentação. Eu quero que esse print seja do if, mas eu catei e tirei essa indentação e der run, o que ele vai estar fazendo? O número é 0, né? Se o número for igual a 1, ele não é. Então ele vai ignorar isso, e eu queria que ignorasse os dois, na verdade. Só que ele só ignorou o primeiro e printou o oi. Por quê? Porque basicamente, na indentação é o jeito do Python saber da onde que um código pertence, basicamente assim dizendo, né? E eu vou mostrar com outro exemplo aqui de novo, né? Como que a gente criaria um if em outra linguagem, por exemplo, em Java. Em Java, essa mesma condição a gente criaria desse jeito assim. If, aí dentro dos parênteses a gente coloca a condição, número é igual a 0, a gente vai poder printar aqui se o número é 0 e print oi. E a gente coloca eles dentro dessa chave para mostrar que esse daqui pertence, bom, vai estar meio que essa condição vai se aplicar para esses dois, né? E independente do que você colocar de indentação aqui, né, você pode fazer assim, que ainda vai funcionar porque o if sabe que como ele está dentro da chave esses dois aqui, pertence a ele, né? Bom, essa condição vai ser aplicada a eles. Só que em Python, como que a gente vai fazer isso? Se a gente não usa as chaves, né? Bom, a gente faz isso com a indentação, né? Tanto que se eu colocasse um outro if aqui, né? If alguma coisa aqui, né? Blá, blá, blá. Aí dois pontos. Tá vendo que a indentação foi um pouco mais para frente ainda? Porque isso daqui iria pertencer, né? Não, ia ser, essa condição ia ser aplicada para as coisas aqui, né? Para esse print. E é basicamente assim que sabe, né? Que um código vai ser, essa condição vai ser aplicada para o que está aqui, né? E era basicamente isso que eu queria falar de indentação. Tomara que vocês não tenham tido nenhum problema nos dois primeiros vídeos, e que tomara que tenha dado tudo certo. Mas agora vamos para as listas, né? E o que são as listas? Elas são basicamente uma forma ordenada de agrupar coisas. E o legal das listas em Python é que você pode ter uma lista que contém objetos de vários tipos, né? Então primeiro eu vou estar mostrando para vocês como que cria uma lista. E essa é basicamente o jeito que você cria. Você coloca lista é igual, aí você coloca esses dois trecos que eu esqueci o nome no momento. Mas é assim que você criaria uma lista sem nenhum elemento dentro. Para criar uma lista com elementos dentro, você faria assim, ó, outro exemplo. Lista 2 é igual, aí você coloca os elementos aqui, entendeu? Aqui dentro, assim. E aqui, no caso, é uma lista de ints, né? Só tem integers. Só que a gente pode criar listas que têm tipos variados, tipo integer, string, boolean, float, e até uma lista dentro das listas, né? E aí, beleza. Como que a gente faria... aí você me pergunta, como que a gente faria para printar só um dos elementos daqui? Vamos dizer que a gente quer printar o número 13, né? Bom, como que as listas funcionam? Cada elemento tem um index, né? Que é basicamente a posição que eles estão na lista. E aí, só que como que funciona? Como que eles começam a contar? As listas começam com o index a partir do 0.
Então, se eu quisesse printar esse número 1 aqui, o que a gente faz? A gente vai botar o nome da lista que a gente quer e a gente vai colocar a posição 0 dentro desses símbolos de novo, né? Aí, se a gente der run, printou o número 1, tá vendo? Beleza. Agora é o número 13 que a gente queria, né? Como que a gente vai contar? Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, list 6. Run. Printou o 13, tá vendo? E o legal também das listas é que tem várias coisas que você pode fazer, né? Vários métodos que você das listas, né? E outras funções que vocês podem aplicar nas listas. Eu coloquei com 2 tracinhos aqui as que eu considero as mais importantes. E eu vou começar por baixo aqui, na verdade, né? Que seria uma função que você pode aplicar nas listas, que é esse len. Ele retorna o tamanho da lista, né? Então, o que a gente poderia fazer? Print length da lista 2. Len basicamente demonstra, seria length, né, em inglês, que é tamanho. E se eu printar isso daqui, a gente viu que a lista tem 14 elementos. Né? Beleza. Aí outros que a gente pode fazer, list.append, né? Aí a gente viria aqui do lado de fora, a gente faria a lista 2.append, aí a gente quer adicionar o número 1000 no final, né? Aí se eu printar agora a lista 2, ó, adicionou o 1000 no finalzinho. Aí outras coisas que tem aqui, list.pop. O que esse pop faz? Ele vai tirar esse último elemento da lista, né? Se a gente quiser tirar esse 1000 do final, a gente vai fazer assim, ó. E é legal até criar uma variável para guardar esse último valor, se você quiser, né? Então a gente faz c igual a lista2.pop. E aí ele vai, o que vai estar fazendo aqui, ó? E deixa eu printar o c também. Ó. O 1000 não está aparecendo aqui, só que ele meio que foi adicionado e removido ao mesmo tempo, né? E quando ele é removido com pop, esse valor ele é meio que retornado e você pode guardar ele, entendeu? Numa variável, podemos dizer assim. Aí a gente tem esse list.sort, né? Ah, mas antes no pop você pode colocar qual elemento você quer remover, né? Então, se eu colocar 0, eu vou estar removendo o primeiro número da lista. E agora vocês vão ver que aqui vai virar 1. Viu? Virou 1 e a gente tirou um dos 1s da lista, né? Esse primeiro 1 aqui. Beleza. Aí agora vamos dizer que a gente quer arrumar essa lista, né? Deixar ela em ordem crescente, né? A gente poderia usar o que a gente chama de sort. Tirar esse C aqui. E se eu der run aqui, ó, a gente arrumou a lista, tá vendo? Em ordem crescente, ó. Tem o menos 10 aqui, menos 1, eles ficaram em primeiro aqui. E aí foi indo. E ajeitou todos os números. E bom, basicamente é isso para as listas, né? Que você pode fazer com elas. E aí, outra coisa, né? Vamos dizer que você quer printar todos os elementos dessa lista aqui, né? O que você teria que fazer? Bom, seria muito tediante, né? Ter que escrever vários prints, assim, né? Print lista 2, aí 0, aí print lista 2, 1 e assim em diante, né? Então, o que a gente pode fazer? Tem dois tipos de loops que a gente pode usar para printar os elementos, né? E aí os loops aqui são esses. A gente tem o que a gente chama de while loop, e a gente usa ele quando a gente não sabe o total de vezes que a gente quer iterar sobre algo, né? Que a gente quer repetir algo. E o for loop a gente usa quando a gente sabe o total de vezes que a gente quer repetir algo, né? Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente cria um for loop, né? A gente vai fazer assim, ó. Na verdade, deixa eu comentar isso daqui. O for loop a gente cria assim, ó. For element in lista 2. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou falando assim, para cada elemento na lista 2, eu quero printar esse elemento. Deixa eu colocar um elemento aqui. Assim. Beleza, salvar. Eu vou tirar esses dois daqui, né, para não printar nada. Então, para cada elemento na lista 2, eu quero printar esse elemento. Aí se eu correr aqui, ó, ele printou em cada um em uma linha, né? Basicamente o que ele está fazendo? Ele vai chegar nessa lista, ele vai printar esse primeiro. Aí depois que ele printou, ele vai repetir essa condição aqui, né? E vai para outro número. Aí vai printar o elemento e vai repetindo, né? E beleza. O
que mais que a gente tem que a gente pode fazer em listas? Vamos dizer que a gente quer aplicar uma condição. A gente não quer printar todos os números, né? A gente só quer printar números que são maiores do que 10. O que a gente poderia fazer? A gente pode misturar aqui com if. Então, o que a gente faz? Para cada elemento na lista 2, se o elemento for maior do que 10, a gente vai printar o elemento. Maior que 10, a gente vai printar o elemento. Aí, se eu correr, ó, ele printou todos os elementos aqui, né? Maior do que 10. E aí tem outro jeito, e vamos dizer que a gente quer printar o número 8 aqui, só que a gente também quer saber o index dele, né? Para isso, a gente vai ter que usar um negócio que a gente chama de range, né? Não, na verdade, vamos dizer que a gente quer printar todos os elementos e o index do lado, né? Como que a gente faria isso? Esse jeito aqui, a gente não está contando o index deles, né? Então, a gente teria que fazer algum jeito de guardar o index. Então, como que a gente faz? Como vocês podem ver aqui, tem essa função que chama range, que é basicamente um intervalo, né? E aí, como que a gente faria? A gente faria para cada index dentro do intervalo, né? Range length of lista 2. O que eu estou dizendo aqui? Para cada index dentro do intervalo do tamanho da lista 2, né? E o tamanho da lista 2 a gente viu que era 14. E aí o que ele vai fazer? A primeira iteração, esse index aqui vai ter o valor de 0. Depois que ele fazer tudo que está aqui, o index vai ser incrementado por 1 e vai fazer essa mesma operação de novo. Eu vou mostrar aqui para vocês. Tanto que eu vou printar o index aqui para vocês verem. Index mais string index. Aqui. Run. O index 0, 1, 2, 3, 4, 5, tá vendo? Aí, como que a gente poderia usar isso daqui para printar também o elemento? Bom, a gente está printando o index já, e aí, para printar o elemento, como que a gente faria? Elemento, né, aqui, mais, a gente poderia fazer string, aí dentro desse string a gente vai colocar o lista 2, e aí cria esse símbolozinho e index. Tá vendo? Aí, se eu der run, agora a gente está vendo aqui, no index 0 a gente vai ter o elemento 1, index 1, elemento 1, index 2, elemento 2, e aí vai indo, entendeu? Até o final. E, bom, é assim que você itera sobre os itens de uma lista usando for loop, né? E aí, usando um while loop, por que o for loop, na verdade, é mais recomendado para uma lista? Porque a gente sabe o total de elementos que tem nessa lista, né? Então, quando a gente sabe o total de elementos, é melhor a gente usar, ou o total de vezes que a gente quer fazer uma operação, é melhor usar o for loop. Mas se a gente não sabe o total de vezes que a gente quer fazer uma iteração, é melhor usar o while loop, né? E eu criei um exemplo aqui, mostrando para vocês, de while loop. Então, basicamente aqui, eu criei duas variáveis, o total e o contador, né? O contador de vezes que a pessoa vai adicionar o número. E aí que eu estou falando aqui, enquanto o total for menos do que 100, né? Enquanto o total for menos do que 100, a gente vai estar adicionando ao total o input do usuário, né? E vai estar incrementando o contador por 1, que foi o total que mostra que o usuário incrementou mais uma vez o total, né? E a gente vai estar printando o total, e assim que esse while loop acabar, ele vai printar, você chegou no número tal em total de inputs. Deixa eu mostrar para vocês. Então, número. Eu vou colocar o número 20. E aí, o que aconteceu? Enquanto o contador for menos que 100, né? Nessa primeira iteração, o total está como 0, né? Então, ele foi. Aí, ele falou assim, total é mais ou igual do que int input. Aí eu coloquei número aqui, botei o 20. Aí ele printou o total. Aí na hora que chegou aqui no final, ele voltou para evaluar a condição aqui de novo, né? Aí ele leu aqui, o total é menos do que 100?
Bom, o total, eu dei o 20 aqui, então ele ainda está... 20 é menor que 100? Sim. Então, ele pediu para colocar outro número, né? Aí agora eu vou colocar 60. O total está com 80. 80 é menos que 100? Sim. Então, de novo. Aí se eu colocar 20, 100. Você chegou no número 100 em 3 inputs, tá vendo? Então, eu coloquei o número 3 vezes e como chegou aqui, ó, 100 é menos que 100? Não. Então, ele quebrou o loop e printou aqui essa frase. E por que foi bom para a gente usar o while loop? Porque, cara, por exemplo, se eu quisesse colocar 100 números 1, assim, né? Vai indo, vai indo. Aí, como que seria melhor, porque a gente não saberia no for loop dizer quantas vezes eu vou querer colocar número, né? Na vez passada foi 3. Eu posso fazer com 1 também, se eu colocar 100 direto. Mas aí agora se eu colocar um 95, você chegou em 6 inputs, tá vendo? Então, como é um número incerto de vezes que você vai fazer até chegar em 100 ou mais do que 100, né? Seria melhor usar um while loop, né? Aí, beleza. Outra coisa que é interessante mostrar para vocês, aqui, outro while loop, é essa keyword aqui chamada break e tem uma outra que chama continue. Como que funciona isso? Essa break, ela basicamente vai sair do loop dependendo de uma outra condição, né? Então, no momento, aqui, quando a gente fez, a gente ia sair do loop se o total fosse maior ou igual que 100, né? Só que agora vai sair do loop se for maior ou igual que 100, mas também vai sair se for igual a 50, né? Então, deixa eu correr aqui. Vamos dizer que o número é 40. Ele foi. Aí eu vou adicionar mais 5. 45, beleza. Aí, se eu colocar mais 5... Aí, você chegou ao número 50 em 3 inputs. Ele saiu do loop, tá vendo? Porque eu coloquei essa condição aqui, ó. Se o total for igual a 50, ele vai quebrar do loop, né? E aí a gente tem uma variável também que chama continue. E o que ela vai fazer? Ela vai meio que... tá vendo? Tem essa condição aqui, 50. E se não for 50, ele vai printar o total, né? Só que agora o que ele vai estar fazendo? Se for 50, ele vai basicamente só pular essa condição aqui e não vai printar o número, né? 50. Então, qualquer outro número, se eu colocar 4, beleza, foi. 6, tá. Se eu colocar 40, ele meio que continuou esse if, ele meio que saiu daqui e voltou aqui para cima e ignorou esse else. Você pode ver que nem printou. Então agora o número deve estar como 50, até que se vai adicionar 0. Ele ainda está como 50, então nem mostra. Se eu colocar 1, 51, se adicionar 49, ele sai. E bom, é basicamente isso para listas, for loops e while loops. E agora eu tenho alguns problemas para vocês resolverem, né, com o que eu falei na aula aqui. Então, basicamente, dado uma lista, essa lista aqui é a mesma que eu usei, escreva um programa que imprima todos os elementos da lista que sejam menores do que 5, né? Aí também tem essa 2, que é, em vez de imprimir os elementos um por um, faça uma nova lista que contenha todos os elementos menos que 5 e imprima essa nova lista, né? E para esse, lembra que eu mostrei para vocês como que cria uma lista aqui e como que adiciona elementos na lista, né? Qual desses métodos que eu mostrei para vocês que adiciona um item na lista. E aí, deixa eu pular o 3 por agora, mas o 4, peça ao usuário um número e retorne uma lista que contenha apenas elementos na lista original que sejam menores do que o número fornecido pelo usuário. Então seria meio que o 2 aqui, só que em vez de retornar os números menores que 5, seriam números menores do que o usuário falou, né? E agora eu vou estar mostrando para vocês meio que como fazer esse 2. Bom, fazer o 3, né, que é escrever isso em uma linha de Python, que é escrever esse 2 em uma linha de Python. E só para vocês terem uma ideia de que isso existe em Python, mas vocês não precisam se preocupar com isso agora, tá bom? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que imprimir os elementos um por um, que são menos do que 5 em uma nova lista, né? Então, como que a gente resolveria isso? Deixa eu deixar a lista certa aqui. Eu vou estar criando uma lista 4. É igual, né, uma lista. E para fazer, né, pegar todos os números daqui de dentro, que são menos do que 5, a gente vai ter que fazer assim, ó. Número, né, for número in lista 2 if número menor do que 5, né?
Eu escrevi meio rápido aqui. Não se preocupe se vocês não entenderem, eu vou estar falando para vocês aqui agora. Então, como que está sendo? Para número na lista 2, se o número for menor que 5, a gente vai adicionar esse número na lista, né? Então, se eu colocar print a lista 4 aqui, deixa eu ver se está tudo comentado aqui embaixo. Print lista 4 e der run, vocês podem ver que os números menores que 5 da lista 2 foram adicionados. E o que é legal também, que vocês podem meio que, em vez de estar adicionando um número, vocês podem estar adicionando ele ao quadrado, assim, podemos dizer também, né? Então, para cada número na lista 2, se o número for menor que 5, aí adicione esse número ao quadrado na lista 4. E tá vendo aqui, ó, 1149. Não se preocupa se vocês não entenderem isso daqui agora, mas é meio que mais avançado isso. É mais fácil de vocês usarem os for loops, mas só estava querendo mostrar para vocês que existe isso. E, bom, basicamente é isso. Boa sorte para vocês resolvendo os problemas aqui. E eu vou estar colocando a solução na descrição, né? E não esqueça de dar like, né? E pegar a conta do celular de todo mundo para se inscrever no meu canal. E é isso, tamo junto. E amanhã eu tô postando a próxima aula.